Muito bom, chegamos agora no sexto perek do livro, certo? Faltam três para aqui. A verdade é que o sexto perek, o sétimo e o oitavo, eles não têm muito a ver com o livro, para falar a verdade, certo? Não tem muito a ver com tudo que a gente viu até agora, com toda a formação da pessoa, todas as midot, o trabalho das midot, de como se autoconhecimento, basicamente, o que a gente viu até agora. Mas são assuntos que o Raman trouxe aqui conectados com esse livro. O sexto que ele fala principalmente sobre dois tipos de pessoas, chamado o tzadik, tem várias linguagens, várias terminologias para definir eles exatamente. Aqui no Rambam ele aparece como o Meulé e Moshe Benafsho. Meulé é aquele tipo de pessoa que é perfeito, aquele que você fala, olha, esse daí não tem etc. Esse daí é perfeito, faz tudo certinho, não tem nem vontade de errar. E o Moshe Benafsho é aquele que se controla. Ele tem desejos, ele tem vontades negativas, mas ele se controla. Certo? O sétimo Perek fala um pouco sobre nevoar, um pouco sobre profecia, e o oitavo Perek é um dos assuntos mais complicados de se entender, que o Rambam ele se prolonga um pouquinho no assunto, que é principalmente Bechirah Chofshit, o livre-arbítrio. A gente vai chegar lá, vamos falar dele também, está chegando na continuação, mas já é um pouquinho de mudança aqui do assunto. Então, vamos lá. Perek Shishi, o Rambam levanta a seguinte questão. Qual é a diferença entre o Meulei e a Moshe Benafsho? A gente conhece eles mais como o Tzadik e o Hassid. Tzadik é aquele que aparece no Pasuk, Sheva Ipol Tzadik Vakam. O Tzadik, ele cai 7 vezes e levanta, ele consegue levantar, ele consegue vencer. E o Hassid é aquele que naturalmente ele faz as coisas direito, ele não tem nem Etzerará, aparece, certo? Todo mundo conhece aquele tipo de gente que desde pequeno já era bonzinho, já era correto, não fazia nada errado, não mentia, e aparentemente a pessoa é o tipo de pessoa que não tem Yetzirah. Bom, de qualquer jeito, esses são dois tipos de pessoas, e o Raman fala o seguinte, olha, vamos ver, vamos analisar qual deles é melhor, qual deles é o ideal. Que tipo de pessoa é a pessoa que a gente busca ser? Então, o Raman começa falando o seguinte, Amru הפילוסופים שמושיב בנפשו, אף על פי שיעשה מעשים המעולים, הרי עושה טובות ומתאווה למעשה הרעות ומשתוקק להם. Moshe Benafsho, aquele que se controla, pode ser que ele faz bons atos, pode ser que ele faz as coisas corretas, ele faz tudo como tem que ser, ele se esforça para fazer as coisas direito, ele se esforça, vamos pegar aqui na questão de Midot, que é o nosso livro, ele se esforça para não ficar nervoso, ele se esforça para não brigar, para não falar mal de alguém, ele se esforça para tudo isso. Mas dentro dele, no fundo, ele gostaria de fazer essas coisas. Só que ele se controla, certo? Ele tem muita força de vontade, ele se controla, mas no fundo, ele gostaria de fazer muitas coisas. Uma vez eu vi um rabino falando no shiur, ele falou, qual o teste para saber em que nível você está? Onde você se encontra? O quanto você se identifica com as mitzvot? Ele falou o seguinte, o teste é muito simples. Imagina a seguinte situação. Você descobriu que você não é Yehudi. Até agora você achou que você era judeu e você descobriu que você não é. E, obviamente, você quer ser judeu, você quer se converter. Você foi até a Rabanut Arashit e estava fechado, só abre amanhã. Então, amanhã você vai poder se converter. O que você faz hoje? O que você faz nesse dia que você não pode? Esse é o teste. O que você faz quando não tem nada te prendendo, nada te amarrando, nada te segurando? Quando você é Yehudi, você tem proibições, você tem mitzvot, então você cumpre, porque sabe que é importante, você vai lá e cumpre. Mas digamos que você estivesse completamente liberado das mitzvot, o que você faria nessa situação? Então, Moshe Benafsho é aquele que ele tem um Yetzirah muito forte, ele tem as vontades de fazer coisas ruins, e ele mitgaber, ele vence essas vontades. E completa o Rambam, certo? Eu não estou lendo aqui palavra por palavra, mas o Rambam fala o seguinte, o Beaskamam na filosofia, os filósofos são basicamente pessoas racionalistas, que eles analisam o mundo de acordo com o que o intelecto deles diz, certo? Então, não precisa ser filósofo para ter realmente uma opinião com relação a isso. Qualquer pessoa racional que passa para pensar o que é melhor? É melhor aquele que, Moshe Benafsho, que quer fazer um monte de coisa errada, mas ele se esforça e não faz? Ou aquele que naturalmente é correto? Naturalmente, ele tem midot boas, ele é uma boa pessoa, ele se preocupa com os outros, ele cuida dos outros, ele não engana, ele não mente. Que tipo de pessoa é melhor? Então, os filósofos chegaram na conclusão,
que aquele que tem uma retidão natural, ele é melhor. Tá bom, o outro se esforçou muito. A gente está acostumado em aulas de Hinur, de educação, a falar que o principal é o esforço da criança, o importante é participar, mas no fim, se a gente quer que a pessoa se torne uma pessoa boa, o ideal é que ele seja uma pessoa boa naturalmente também. E não que ele precise sempre ficar se esforçando para ir lá e conseguir fazer as coisas. Então, o ideal, e assim, a gente muitas vezes pensa para nós mesmos, olha, eu queria que fosse muito mais fácil. Eu queria fazer mitzvot fosse muito mais simples. Que eu tivesse vontade de fazer, que eu acordasse de manhã com aquela vontade de vou levantar para rezar, que quando eu comi carne, agora aparece na minha frente algo de leite, um brigadeiro gostoso, que nem passasse pela minha cabeça eu quero comer esse brigadeiro. Eu queria que para mim fosse simples, não ter vontade de comer alguma coisa que eu não posso, de não comer kasher. Eu gostaria que fosse mais simples. Então, o Sechel HaYashar, certo? O intelecto, a retidão diz, é melhor ser assim. É melhor ser alguém que ele é perfeito, ele não tem nem a vontade negativa. Tá bom que o outro se esforça mais, a gente valoriza o esforço, mas se a gente analisar como pessoa, que tipo de pessoa a gente gostaria de ser, que tipo de pessoa a gente busca colocar na nossa vida, com certeza é aquela pessoa que é correta, que é certinha, certo? Você tem que encontrar um marido ou uma esposa, você tem que fazer um amigo, você vai pegar um amigo que tem um monte de ideias malucas, um monte de ideias problemáticas, mas no fim ele não faz, ou você vai procurar aquele amigo, aquele companheiro que é uma pessoa boa, que está sempre de bem com a vida, sempre contente, sempre fazendo certo. Óbvio que a gente vai pegar alguém que não tem risco, não tem problema. Esses falam Sechel HaYashar. E a priori, a gente encontra isso também em Psukim. Certo? O Rambam traz aqui alguns Psukim, fala Shlomo Melech, Nefesh Rasha Ivta Ra. A Nefesh, a alma do Rasha, daquele perverso, ela quer fazer o ruim. Ou seja, a gente vê alguém que quer fazer algo ruim, quer roubar, quer matar, quer fazer coisas erradas, essa é uma pessoa ruim. Mesmo que na prática ele faça as coisas corretas, se naturalmente, instintivamente ele não vai para o lado bom, aparentemente essa pessoa é uma pessoa Rasha, perversa. Ve'amar besimchat me'oleh b'maaseh atovot, Shlomo Melech falou sobre a pessoa que se alegra em fazer o bem, ve'yitztaer misheno me'oleh b'asiyatav, ve'zeh mamar simcha latzadik asod mishpat u'mechita lepoalei aven. Aquela pessoa que ele adora fazer o mishpat, adora fazer a coisa correta, isso daqui para ele, quando isso é uma simcha, essa é a pessoa ideal. Esse é o melhor tipo de pessoa. E assim a gente pensaria, geralmente. Porém, o Rambam fala o seguinte, quando a gente parou para buscar, vamos analisar na nossa Torá Shebel-Peh, na Torá oral, o que os nossos sábios falaram com relação a esse assunto. Certo? Todos os assuntos que a gente tem, todas as dúvidas que se levantam, você pode procurar fontes, pode procurar de onde eu vou aprender, como lidar com essa situação, como analisar esse caso. Então, quando a gente tem uma dúvida, geralmente primeiro a gente vai no instinto, a gente usa aquele subconsciente que já nos deu uma ideia exata de como analisar tal situação. Mas às vezes surgem perguntas que a gente começa a perceber que, olha, eu não tenho os kelim, eu não tenho as ferramentas para analisar e dizer o que é certo ou errado. Então vamos atrás das fontes, vamos atrás dos mekorot para entender qual é a resposta. Então eu falo, Rama, vamos procurar justamente a resposta para essa pergunta dos nossos sábios. O que eles têm a dizer com relação a isso? Então o que o Rama trouxe até agora é a análise Rishonit. A primeira análise, o primeiro pensamento que passa na cabeça da pessoa é: que tipo de pessoa eu quero ser? Aquele que quer fazer as coisas erradas, mas vence o Yetzer Hara e faz o bom? Ou aquele que Bichlá não tem Yetzer Hara, faço tudo de boa, tudo tranquilo, não tenho dúvidas, eu sou uma boa pessoa, não tem erro. Então, geralmente, a gente quer ser esse segundo tipo de pessoa que aparentemente não tem Yetzer Hara. Porém, o Rambam fala, olha, quando a gente começa a analisar a Torá Shebel-Peh, começa a procurar nas nossas fontes judaicas, Matzanu Lehem, a gente encontra o seguinte, Shemitavela Averot, aquele que deseja fazer Averot, o Mishtokek Lehem, ele quer muito, ele tem muita vontade de fazer Averot, e não faz, obviamente se ele faz, então já está perdido, mas se ele não faz, Yoter Tov Yoter Shalem, Asher Lo Yitaveh Lehem Velo Yitztaer Be'anachatam. É melhor essa pessoa que ele quer muito e se controla, do que aquele que Bichá não tem desejos, do que aquele que não fazer Averot para ele é uma coisa simples.
A gente encontra que, pelo contrário, aquele que se esforça para não fazer, aquele que tem o Yetzer Hara dentro dele muito, muito forte, e ele vence ele, a gente encontra que ele é melhor. O Rambam traz aqui algumas fontes da Gemara para mostrar isso. Por exemplo, está escrito na Gemara, Kol gadol michavero, yetzro gadol mimeinu. Quanto maior for a pessoa, maior é o Yetzer Hara dele. Quanto mais forte for o Yetzer Hara da pessoa, quanto mais vontades negativas ele tem, maior é a pessoa. Aparentemente, Hazal estão julgando a pessoa de acordo com o Yetzer Hara. Aquele que não tem Yetzer Hara, aquele que Yetzer Hara dele é levinho, não vale muito. Aquele que Yetzer Hara dele é muito forte, tenta derrubar ele, esse daqui é realmente um grande tzadik, esse é realmente uma pessoa grande. Por quê? Porque Yetzer Hara, ele tenta derrubar as pessoas importantes, certo? Yetzer Hara, geralmente, vamos tirar da cabeça aquela imagem de que Yetzer Hara, aquele demônio do nosso lado, tentando derrubar todo mundo, certo? O Yetzer Hara, ele não tem corpo, igual os anjos não têm corpo, o Yetzer Hara também ele não tem corpo. O que é o Yetzer Hara na realidade? Aparece na Gemara o seguinte, o Yetzer Hara, o Malach HaMavet, o Satan. Que o Satan, o demônio, ele é o Yetzer Hara, ele é a inclinação negativa na pessoa, ele também é o Malach HaMavet, ele também é o anjo da morte. O que significa tudo isso? Significa que tudo no mundo que leva à destruição, existe uma cor, existe uma força no mundo que leva tudo para a destruição, leva tudo para baixo. Isso daqui é o Yetzer Hara. Essa força que existe na natureza, que pega tudo que existe e tenta causar a destruição daquilo, isso daqui é o Yetzer Hara. Então, por exemplo, uma roupa que estraga, digamos assim, certo? As roupas que vão estragando, aparece na Gemara o seguinte, que as roupas dos Talmidei Chachamim, que elas estragam muito rápido, eles têm que comprar uma roupa nova, esses são os mazikim, são os demônios que estão perto, estão em volta da pessoa. Isso, que a roupa dos Talmidei Chachamim, ela se estraga mais rápido, é o Yetzer Hara. É o lado negativo do mundo tentando puxar o mundo para baixo. Não é um bichinho com rabo, com chifres, com coisas do tipo. É uma força negativa que existe na Metziut, que existe na realidade, que tenta puxar o mundo para baixo. Isso daqui é o Yetzer Hara. Fala, Gemara, que como a gente analisa a grandeza da pessoa de acordo com o Yetzer Hara dele. Quanto maior for o Yetzer Hara da pessoa, mais isso demonstra que é uma pessoa grande. Por quê? Porque esses kohot da Metziut, essa força que existe no mundo, na nossa Metziut, que tenta destruir, ela busca atingir os maiores, ela busca atingir as coisas mais positivas, mais possivelmente positivas no mundo. Então, quanto maior for a pessoa, quanto mais potencial ele tem, mais o Yetzer Hara busca derrubar ele, porque ele pode criar coisas grandes no mundo, então o Yetzer Hara tenta derrubar justamente ele. Então, quando a gente encontra uma pessoa que não tem Yetzer Hara, não tem nem vontade de pecar, é porque o Yetzer Hara não se importa com ele. As kohot da Metziut, dessas forças que buscam destruir o mundo, não estão nem aí com essa pessoa, uma pessoa sem potencial. Porém, quando a gente encontra alguém que tem muita vontade de fazer haverá, quer dizer que tem alguém com potencial muito grande aqui. Então, fala o Rambam, assim a gente encontra a priori, que quanto maior a Yetzer Hara, maior a pessoa. Outra coisa que aparece na Gemara, na Gemara, desculpa, que o Rambam traz, lefum tzara agra. Quanto maior o sofrimento da pessoa para deixar de fazer uma haverá, ou para cumprir uma mitzvah, maior é a recompensa dele. Ou seja, se a gente analisar quem é mais importante, o Moshe, aquele que se controla, ou o Meulé, ou alguém que já é bom naturalmente, ou em outra linguagem, o Tzadik, aquele que precisa vencer o Yetzer Hara, e o Hassid, aquele que já naturalmente faz as coisas corretas. Se a gente analisar baseado no Sahar, na recompensa que cada um recebe, está escrito na Gemara claramente que aquele que é Tzadik, aquele que é Moshe, que tem que se controlar, a recompensa dele é muito maior. Ele teve que se esforçar muito mais para vencer. Então, quem é melhor? Aparentemente, a gente encontra vários lugares que Ramim falam que aquele que se esforça é muito maior do que aquele que naturalmente não faz as coisas erradas. Mais uma fonte traz o Rambam para isso. Está escrito na Gemara o seguinte, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo yomar adam, ei efshil lechol basar bechalav, ei efshil lilbod shatnes, ei efshil lavo ala erva, ele efshil, uma esse ve'avishe v'ashamayim gazar alai. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa não deve falar carne com leite, mapitom, não quero comer isso de jeito nenhum. Vestir shatnes, shatnes é aquela roupa que mistura lã e linho, que é proibida. A pessoa não deve falar o quê? Vestir shatnes? De jeito nenhum, nunca na vida quero fazer uma coisa dessas. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa não deve dizer isso. Ele deve dizer pelo contrário,
eu quero muito fazer isso, mas a Kadosh Baruch Hu me proibiu. A Visha Bashamai me proibiu, o Pai do céu. O meu Pai que está no céu, a Kadosh Baruch Hu me proibiu. Ou seja, a pessoa deve falar, eu quero muito fazer a Haverá, mas eu não posso. Ele tem que se colocar nessa situação em que ele quer fazer a Haverá, mas ele não pode. Então, aparentemente, a gente vê aqui do Rambam, que pelo contrário, assim o Rambam traz a Gemara, que é muito melhor alguém que ele quer muito fazer alguma coisa errada, mas ele se controla. Agora, isso levanta, a priori, uma grande pergunta para tudo que a gente viu até agora, para todo o livro do Rambam. Todo o livro do Rambam, o Rambam vem falando, vem ensinando a gente a se autoconhecer, para se autoeducar, se tornar uma pessoa boa, para que a gente faça as coisas corretamente, para transformar isso em parte da nossa natureza. Mas, a priori, pelo que o Rambam está trazendo aqui, isso não é bom. O ideal é que a pessoa seja uma pessoa raivosa, nervosa, brava, orgulhosa, tudo de errado, e que ele se controle para não fazer as coisas na prática. É um grande ponto de interrogação para o próprio Rambam, para tudo que a gente viu até agora. De acordo com isso, que é melhor querer fazer o errado e se controlar, então porque a gente fez todo o trabalho para Letaken Midot, é muito melhor continuar com as nossas Midot ruins e vencer elas. Obviamente, se a pessoa cai e não se controla, então não adianta. Mas é muito melhor deixar tudo em fogo baixo, certo? Negativo, fogo baixo, para controlar, vencer isso. O Sahara é muito maior, a pessoa é muito maior. Então, por que o Rambam falou até agora para a gente ler aqui na Medot? Essa pergunta, o Rambam não pergunta ela diretamente, mas é a pergunta que surge. Mas, de qualquer jeito, aqui a gente tem uma contradição entre, a priori, psukim, que falam que o ideal é o meulé, o Hassid, aquele que ele faz tudo corretamente, naturalmente, não tem etc. E várias Gemarot que falam que não, é melhor ter etc. e vencer ele. Então, o Rambam fala o que a gente faz com essa contradição. Então, explica o Rambam o seguinte. O לפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה, הרי שני מאמרים סותרים זה את זה. A priori, no primeiro pensamento, à primeira vista, tem aqui uma contradição. Muitas coisas, o Rambam, só aproveitando aqui um momento, muitas coisas a gente vê a primeira vez, a gente ouve a primeira vez uma contradição e parece que, olha, não tem explicação para isso. Não tem explicação na Torá para tal coisa. É uma contradição que não tem o que fazer com ela. Fala o Rambam, olha, realmente, à primeira vista, tem aqui uma contradição. Quem é melhor? O Tzadik ou o Hassid? O Moshel ou o Meule? Vem na Davarken, porém fala o Rambam que não. Elas nem emet. As duas coisas estão corretas. As duas coisas são verdadeiras. Vem benem machloket klal, não tem aqui nenhuma contradição entre essas duas coisas. Explica o Rambam o seguinte, certo? Vezé, qual é a explicação? Sheraot asher emet ela filosofim raot, הם אשר אמרו שמי שלא יתהווה להם יותר טוב מי שיתהווה להם וימשול בנפשו מהם, והם הדברים מפורסמים אצל בן אדם כולם שהם רעות כשפיכות דמים וגניבה וגזל והונאה והיזק למי שלא יראה וכולי. Fala o Rambam o seguinte, olha, isso que os filósofos falaram, que o ideal é alguém que ele é naturalmente correto, ele faz as coisas boas naturalmente, eles estão falando sobre questões, sobre assuntos que todo mundo sabe que isso é errado. São coisas erradas, coisas ruins, que todo mundo considera isso ruim. Certo? 99% da pessoa, a não ser que a pessoa seja um psicopata, sociopata, ou qualquer coisa do tipo, a pessoa entende que isso daqui é errado, que isso não está certo. Então, por exemplo, matar alguém, roubar, enganar, prejudicar pessoas que não fizeram nada de ruim com você, zilzolorim, desprezar os pais. Todo mundo concorda que isso é errado? Alguém que não concorda que isso daqui é errado, ele tem algum problema, ele é defeituoso. Esse tipo de coisa, os filósofos falaram que o ideal é que a pessoa nem sinta vontade de fazer isso. Tem, aliás, no Rav Saadia Gaon, ele tem um livro chamado Emunot Vedeot, que parte do livro ele traz perguntas e respostas. Ele conta que ele estava conversando com alguém, que estava perguntando sobre as mitzvot, o que pode, o que não pode, por que o motivo das mitzvot. Em algum momento, surgiu a mitzvah de Lot Ignov, a proibição de roubar. Certo? O Lot Ignov, que aparece na Certa de Brot, nos 10 mandamentos, a proibição lá é sequestrar pessoas, não está falando de roubar. Mas a proibição de roubar na Torá. E esse cara que estava conversando com o Rav Saadia Gaon perguntou, qual o problema de roubar? Por que isso é ruim? Nesse momento, o Rav Saadia Gaon, que até agora estava explicando o motivo de mitzvot, carne com leite, outras mitzvot, nesse momento que o cara perguntou, qual o problema de roubar? Por que a Torá proibiu isso? Fala Rav Saadia Gaon, nesse momento eu parei de falar com a pessoa. Nesse momento a gente já não tem mais o que conversar. Alguém que nem vê o problema em roubar, não tem nem conversa, certo?
deixou de ser humano, deixou de ser um ser humano. Alguém que acha que roubar é certo, acha que roubar é aceitável, ele tem algum problema. Nem converso mais com ele. Então, fala Rama o seguinte, o que os filósofos, o que o Sechel HaYashar, o raciocínio nos diz, que o ideal é ser naturalmente bom, naturalmente correto, e nem tem vontade de fazer o errado, está se tratando de mitzvot, que são mitzvot, como o Rama traz aqui a linguagem, mitzvot sichliot. São mitzvot que o intelecto entende. A gente entende elas naturalmente, como roubar, matar, esse tipo de mitzvot. Isso daqui, o ideal é que a pessoa nem sinta vontade, certo? Uma pessoa que fala, uau, briguei com alguém hoje, quase matei ele, mas super me esforcei e não fiz isso. Super me esforcei para não matar aquela pessoa, para não espancar o cara que gritou comigo. Tem algum problema? Tem um erro nessa pessoa. Ele está aqui na Tamidot, ele precisa consertar nervosismo, ele precisa consertar raiva. Isso daqui é problemático. Isso daqui com certeza não é certo. Alguém que fala, uau, eu passei do lado de alguém que estava com o celular na mão, quis muito pegar o celular e sair correndo, roubar a pessoa, mas não fiz isso. Alguém que te fala isso é alguém que precisa trabalhar muito ainda. Está muito longe do ideal. O ideal é que você não sinta vontade de fazer esse tipo de coisa. Porém, as mitzvot, que são mitzvot que a gente, o Rambam chama de mitzvot shmayot, mitzvot que a gente ouviu elas, que elas vêm de cima para baixo. Mitzvot que naturalmente a gente não criaria elas, como por exemplo, não comer carne com leite, ou como por exemplo, as mitzvot que o Rambam trouxe aqui, não vestir shatnez, misturar leilinho. São mitzvot que a nossa compreensão delas é muito distante. Elas são mitzvot aparentemente sem motivo. Obviamente, todas as mitzvot têm motivo, não dá para dividir completamente mitzvot com motivo e sem motivo. Todas elas têm um lado compreensível e um lado oculto. A pergunta é uma questão de proporção. O que é mais compreensível e o que é menos. Mas, de qualquer jeito, são mitzvot que a gente naturalmente não colocaria elas no nosso livro, certo? Se a gente fosse sentar agora para escrever todas as mitzvot que a pessoa deve cumprir, a gente não colocaria lá não comer, não misturar carne com leite, não vestir shatnez. A gente não colocaria uma mitzvah como essas. Essas mitzvot não tem que sentir naturalmente. Eu não quero fazer isso. De jeito nenhum. Comer carne com leite? Que coisa horrível. Claro que não. Carne com leite, cheeseburger, é uma delícia. Não sei se é uma delícia porque eu nunca comi, mas é uma coisa gostosa, que todo mundo gosta, certo? É uma coisa que naturalmente o ser humano gostaria. Falar, eu não quero de jeito nenhum comer carne com leite, eu não tenho nem vontade, isso me dá nojo, não está correto, não está certo, porque não é natural. Essas mitzvot que naturalmente o ser humano não veria nelas um problema, sobre isso nossos sábios falaram que você tem que falar, eu quero muito, eu gostaria, mas eu não faço porque a Kadosh Baruch Hu me proibiu. A Kadosh Baruch Hu não me permite fazer isso, por isso eu não faço. Então, fala o Rambam, não tem uma contradição. Tanto o Moshel quanto o Meoleh, tanto o Tzadik quanto o Hassid, são formas corretas de viver. Não são dois tipos de pessoa. Cada um e um, ele tem que ter dentro dele esses dois lados. Tudo que a gente falou até agora, em Shmona Prakim, sobre trabalhar a pessoa, sobre Letakin et Amidot, tudo isso está se tratando principalmente de coisas que naturalmente não é correto, que toda a sociedade entende que isso daqui é problemático, matar, roubar, prejudicar, desprezar os pais, falar mal de alguém, todo mundo entende que isso daqui é errado. Porém, mitzvot que não são compreensíveis, mitzvot que a gente não entende elas até o fim, que no primeiro momento essas mitzvot não têm sentido, essas mitzvot você tem que falar, olha, eu gostaria muito, mas eu não faço porque a Kadosh Baruch Hu me proibiu. Isso daqui, assim, o Rambam ele traz essa diferença de linguagem na Torá, tem que é chamado de mishpat e chok. Chok ou mishpat. Chok são mitzvot mais incompreensíveis, e mishpat e mitzvot, a palavra mitzvot também funciona aqui, são mitzvot que a gente entende elas um pouquinho mais. Então, na Torá tem dois tipos de mitzvot, e cada pessoa ele tem que ter dois lados. Tem que ter um lado em que tem coisas que ele faz isso naturalmente, instintivamente ele sente bem com isso, ele vai lá e faz. E tem coisas que ele gostaria de comer, por exemplo, a proibição de comer porco, certo? Falar, alguém te serve um pedaço de uma carne de porco, e você fala, que coisa horrível, que nojo. Não está certo. É uma carne que muita gente gosta. É uma carne que você tem que falar, olha, eu gostaria muito de poder comer, mas eu não posso. A Kadosh Baruch Hu me proibiu. Tem aqui também, certo? Continuando essa ideia, trabalhando ela um pouquinho mais, tem algo
muito importante no Hinuch da pessoa própria. Hinuch da pessoa, Hinuch dos filhos, na educação. A pessoa tem que se acostumar a fazer coisas que ele não gosta. Desde pequeno é importante fazer isso. Se acostumar a fazer coisas que ele não gosta. Então, tem muita gente que, quando começa a fazer tchuvá, ou que desde pequeno é religioso, gosta de cumprir mitzvot. Gosta de fazer as coisas, gosta de colocar tefilim, gosta de rezar, gosta de estudar, gosta de fazer tudo. Isso daqui não é 100% bom. Porque em algum momento da vida vai aparecer alguma coisa que ele não gosta. Em algum momento da vida ele vai ter que cumprir uma mitzvah que ele não se identifica com isso. Então, desde pequeno, a pessoa tem que se acostumar a fazer coisas que ele não gosta também. Então, por exemplo, com relação ao estudo de Torá, tem quem diga, alguém que gosta muito de estudar, ele se interessa, ele gosta. Parte do dia, parte da semana, ele tem que pegar para estudar um livro muito mesmo, muito entediante, que ele não gosta disso, bichlal, às vezes ele não entende, não faz sentido, não gostaria de estudar isso. Por quê? Porque se ele só estuda o que ele gosta, em algum momento da vida ele vai perder o interesse, ele vai parar de estudar. Então a pessoa tem que tem que se educar a fazer, às vezes, coisas que ele não gosta. Coisas que ele não está muito afim, não vê o sentido de fazer isso, não entende por quê. A pessoa tem que se autoeducar a fazer o que tem que se fazer, o que tem que ser certo. Então, aquele tipo de pessoa que desde pequeno você vê que ele é conectado com as mitzvot, ele adora cumprir, ele faz tudo certinho, tudo da melhor forma possível, nem passa pela cabeça dele deixar de fazer, isso daqui não é completamente bom. Porque, naturalmente, a pessoa passa por situações em que ele perde a vontade, ele perde o interesse, e aí o que você vai fazer? Então, desde pequena, a pessoa tem que se esforçar a fazer coisas que ele não está muito afim, a cumprir mitzvot que ele não gosta muito. Então, às vezes, vale a pena pegar uma mitzvah, que você fala, olha, eu não gosto muito de fazer isso. Essa mitzvah eu não entendo ela direito, ou ela é muito difícil para mim, não quero cumprir ela. Eu cumpro 99%, mas essa, algum momento eu vou cumprir, mas agora eu não consigo. E às vezes se esforçar para fazer justamente ela. Fazer justamente essa mitzvah. Porque você aprende, se educa a fazer as coisas que têm que ser feitas. Você cria dentro de você também o lado do tzadik, o lado daquele que vence o Yetzer Hara, o lado daquele que se esforça para conseguir fazer. Então, a gente encontra aqui, na verdade, esses dois lados existem dentro da pessoa, não podem ser negados. Não adianta querer seguir um dos caminhos. O Rama fala, os dois caminhos são corretos. Eles estão se tratando de tipos diferentes de mitzvot. Agora, a pergunta é, um pouquinho, vamos só tratar rapidinho, 2 minutinhos sobre o assunto. Por que os profetas, os Neviim, focaram principalmente nesse lado de que a pessoa tem que ser correta, de que tem que ser uma pessoa certa, e os nossos sábios, nas Gemarot, a gente encontra principalmente o lado de Leit Gaber, de vencer o Yetzer Hara. Por que justamente essa diferença? Então, aparece na Gemara a seguinte frase, Chacham adif min navi. O sábio é melhor do que o profeta. O que significa Chacham adif min navi? Por que o sábio é melhor que o profeta? A priori, o profeta, para se tornar profeta, ele tem que ser sábio também. Então, o profeta também é sábio. Ele tem duas coisas. Ele é tanto profeta quanto sábio. Então, o que nós sábios querem dizer? O Rav Kook explica o seguinte. Se a gente comparar Beit Rishon com Beit Sheni, o primeiro Beit HaMikdash com o segundo Beit HaMikdash, a gente vai ver que no segundo Beit HaMikdash, Am Yisrael estava muito mais unido, muito mais conectado com a Kadosh Baruch Hu. No primeiro Beit HaMikdash, você tinha Lavo da Zarag, Giluot, Chudamim, as piores averot. No segundo Beit HaMikdash, tiveram seus erros, também foi destruído, mas o povo não estava tão mal. A Gemara vem falar para a gente, olha, no primeiro Beit HaMikdash, quem coordenava, quem liderava o povo eram os Neviim. E eles não conseguiram fazer nada. Eles não conseguiram manter o povo firme. Os Chachamim, os sábios do segundo Beit HaMikdash, no segundo Beit HaMikdash já não tinham profetas, os Chachamim conseguiram manter o povo de uma forma melhor. Conseguiram manter o povo mais unido e mais conectado. Por quê? Os Neviim, eles focaram principalmente em tornar as pessoas naturalmente corretas. Eles quiseram que o povo inteiro fosse um povo correto, que age naturalmente de forma certa, de forma correta, de forma boa. Então a gente vê os profetas, os Neviim, falam muito sobre ser alguém tzadik, sobre ser alguém, tzadik não combina com a linguagem que a gente usou, mas sobre o hesed, sobre bondade, sobre se tornar pessoas boas e não prejudicar ninguém. E o povo não sabia como fazer isso. É muito difícil lidrosh, é muito difícil cobrar de uma pessoa que ele seja naturalmente bom. E os Neviim cobravam das pessoas serem isso, estarem num nível muito, muito alto.
Só que as pessoas não estavam lá, eles não sabiam como chegar lá, eles não sabiam os passos que eles têm que dar para atingir esse tipo de ser alguém Hassid, ser alguém naturalmente bom. Eles não sabiam como chegar lá. Porém, os Chachamim, no segundo Beit HaMikdash, os sábios sabiam como lidar com o povo. Sabiam como ensinar eles a darem um passo atrás do outro. Então, eles focaram principalmente nas mitzvot que você não entende muito bem. Nas mitzvot que você não sabe muito bem por que você faz aquilo. Ramim fala, olha, você não entende? Você não sabe por quê? Acontece, a gente não entende tudo, mas faz. Se controla, aprende a se educar, a fazer o que tem que ser feito. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é se forçar a fazer as coisas, mesmo que você não entende, mesmo que você não se identifica, mesmo que você não sabe por que exatamente fazer aquilo. Os Chachamim, quando educaram as pessoas a dar esse primeiro passo, a se autocontrolar, a fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não está muito conectado com isso, eles fizeram, na verdade, com que as pessoas conseguissem dar o segundo passo, a se tornar pessoas corretas, a se tornarem pessoas boas. Porque quando você deixa só no instinto natural, você só cobra da pessoa que ele seja naturalmente bom, é um passo muito grande, é um passo maior que a perna, você não sabe como chegar lá, você não sabe como se tornar uma pessoa como essa. Porém, quando nós sábios focaram principalmente a cumprir as mitzvot que não são muito claras, que não são muito compreensíveis, aprende a se controlar, a agir de forma correta, eles deram a ferramenta que as pessoas precisavam para se tornar pessoas boas. Então, tudo que a gente falou até agora no Shmoná Prakim, sobre como trabalhar, sobre como se autoconhecer, o primeiro passo para tudo isso, para a pessoa conseguir trabalhar a própria nefesh, trabalhar a própria personalidade, é decidir que ele faz o que tem que ser feito, não o que ele está a fim de fazer. Ele vai fazer o que precisa, ele vai fazer o que é correto. Então, se no primeiro momento, naturalmente, ele é alguém orgulhoso, e ele entende agora que ele tem que buscar fazer o que é certo, mesmo que naturalmente ele não sente isso, ele vai conseguir seguir em frente, ele vai conseguir dar um passo atrás do outro, ele vai conseguir consertar a personalidade dele. Esse é o primeiro passo. Mas se a pessoa acha que ele tem que ser um tzadik no sentido de que ele tem que fazer tudo correto, naturalmente correto, provavelmente ele vai quebrar, porque ele vai perceber que ele não consegue. Em muitas e muitas coisas não dá, a pessoa não consegue viver dessa forma. Ele vai quebrar, ele não vai conseguir, ele vai desistir no meio. Mas saber que você tem que fazer o que tem que ser feito, independente de você entende ou não, se esforçar, forçar a si mesmo a agir do modo correto, esse é o primeiro passo para conseguir passar por toda a nossa jornada. Então, só resumindo aqui, o sexto Perek, com isso a gente já acaba o sexto Perek, que é um Perek curto. Existem dois tipos de pessoas, existe o Moshe e o Meolé, o Tzadik e o Hassid, aquele que ele é naturalmente bom e aquele que precisa se esforçar, precisa vencer o Yetzirah para ser bom. Fala o Rambam, não são dois tipos de pessoas, não tem certo ou errado, os dois são corretos, os dois existem dentro da pessoa. A diferença é sobre que tipo de atos, que tipos de mitzvot a gente está lidando. Se a gente está lidando com mitzvot, sichliot, mitzvot que o sechel entende elas, que são compreensíveis, como roubar, proibição de roubar e matar, respeitar os pais, respeitar outras pessoas, isso daqui tem que ser naturalmente. Tem que naturalmente chegar nessa situação. Isso é todo o livro Shmoná Prakim até agora. Se autoeducar para estar nesse caminho, para ele ser parte de você. Porém, mitzvot que não são tão compreensíveis, carne com leite, shatnez, colocar tefilim, vai explicar para alguém por que coloca tefilim. Não é claro. Esse tipo de mitzvah, você não tem que falar, eu quero muito colocar tefilim, eu adoro colocar tefilim. É um tipo de mitzvah que você não entende. Você tem que falar, olha, eu coloco porque a cada um pediu. Você pode se conectar, você pode ficar feliz, porque você entende a importância do tefilim e a importância da mitzvah, não tem problema sentir felicidade. Pode sentir alegria também quando você cumpre essas mitzvot. Mas o básico delas, o primeiro passo para cumprir elas, é falar, olha, eu estou fazendo porque a cada um pediu. Essa é a minha primeira compreensão e o primeiro passo para cumprir essa mitzvah. Depois você pode vir a se identificar também. Mas os dois lados não são negativos. Então, concluindo, o Yetzirah, ele é extremamente positivo em parte da vida, ele é extremamente negativo em outra parte da vida, precisa saber exatamente sobre qual assunto a gente está tratando. Acho que, pessoal, semana que vem continuamos o sétimo Perek.